Graça e paz, queridos. Essa é a leitura do livro Jejum das Causas Impossíveis. Hoje é o 12º dia e o tema é a fé que move montanhas. Aleluia. Jesus, em Marcos 11:23, faz uma declaração surpreendente sobre o poder da fé. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. A palavra fé, na sua origem, significa uma confiança profunda, uma convicção de que Deus é capaz de fazer o impossível. A imagem de mover uma montanha reflete o tipo de fé que somos chamados a exercer diante de desafios gigantescos e aparentemente intransponíveis. Quando Jesus fala de montanhas, ele está se referindo aos obstáculos da vida que parecem impossíveis de serem superados. Esses montes podem ser problemas financeiros, doenças graves, relacionamentos quebrados ou até mesmo crises espirituais. Humanamente falando, esses obstáculos muitas vezes parecem insuperáveis, mas Jesus nos ensina que, com fé, podemos comandar esses montes a se moverem. Essa fé, porém, não é baseada na nossa própria força ou capacidade, mas na crença firme no poder de Deus. O conceito de mover montanhas não implica em um ato literal de deslocar uma massa de terra, mas sim em enfrentar com confiança os desafios que nos parecem imensos. A fé que move montanhas não é uma fé superficial, que apenas espera resultados rápidos. Pelo contrário, é uma fé perseverante que confia que, mesmo quando não vemos mudanças imediatas, Deus está agindo. Essa fé se enraiza no caráter de Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas, independentemente da dificuldade do obstáculo. A fé que move montanhas é alimentada pela nossa comunhão diária com Ele. Por meio da oração, da meditação na palavra, nossa fé cresce e se torna mais sólida, capaz de suportar as tempestades e de ver os montes sendo removidos. Como Jesus disse em João 15:7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia! Jesus enfatiza em Marcos 11:23 que a fé que move montanhas é aquela que não duvida em seu coração. A fé é uma confiança que se recusa a ser desviada pelas circunstâncias visíveis. Ao enfrentarmos montanhas em nossas vidas, somos chamados a crer com todo o nosso coração, sem permitir que a dúvida nos faça vacilar. Creia ao falar. Outro aspecto importante da fé que move montanhas é a nossa disposição de falar em fé. Jesus ensina que devemos dizer ao monte para que ele se mova. Isso implica que a fé não é passiva, ela é ativa. Quando cremos, somos chamados a declarar a verdade de Deus sobre a situação. Nossas palavras têm poder e quando falamos com fé, alinhados com a vontade de Deus, estamos liberando a autoridade que Ele nos deu. Não estamos pedindo que o monte se mova. Estamos ordenando com a confiança de que Deus é a própria palavra liberada. A fé que move montanhas também exige paciência. Nem todas as montanhas são removidas instantaneamente. Às vezes, o processo de mover uma montanha pode ser longo e difícil, mas isso não significa que Deus não está agindo. Em Hebreus 6,12, somos encorajados a ser imitadores daquele que, pela fé e paciência, herdaram as promessas. A fé que persiste mesmo quando os resultados não são imediatos é a fé que eventualmente vê as montanhas se moverem. A história de Abraão é um exemplo clássico de fé que move montanhas. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações, mas o monte à sua frente era a esterilidade de Sara e a idade avançada de ambos. Humanamente falando, essa promessa parecia impossível de ser cumprida. No entanto, Abraão não vacilou em sua fé. Ele creu que Deus era capaz de cumprir o que havia prometido, e no tempo certo Isaque nasceu, demonstrando que a fé em Deus pode mover qualquer montanha. Além de enfrentar montanhas externas, a fé também nos capacita a lidar com montanhas internas.
nossos medos, inseguranças e dúvidas. Muitas vezes, as maiores montanhas que precisamos mover são aquelas que existem dentro de nós. A fé que Jesus nos convida a ter é uma fé que nos transforma por dentro, nos permitindo superar barreiras pessoais e nos capacitando a viver de acordo com o chamado de Deus. Quando permitimos que a fé opere em nosso interior, vemos mudanças não apenas nas circunstâncias ao nosso redor, mas também em nós mesmos. Por fim, a fé que move montanhas é uma fé que glorifica a Deus. Quando os obstáculos são removidos e as montanhas se deslocam, o resultado é um testemunho poderoso do poder de Deus. A vitória que experimentamos através da fé não é apenas para o nosso benefício, mas para que outros possam ver o que Deus é capaz de fazer. Quando exercitamos a fé que move montanhas, estamos declarando ao mundo que Deus é soberano e que nele nada é impossível. Aleluia, glória a Deus. Pai, eu oro por mim, por cada um dos meus irmãos, para que nós possamos, ó Deus, crer e declarar às montanhas que estão diante de nós, aos obstáculos, às dificuldades, às causas impossíveis que humanamente parecem ser impossíveis, intransponíveis, mas que nós hoje decidamos crer e declarar com as nossas bocas e ordenar em fé que esses obstáculos, que esses desafios possam ser vencidos agora pelo poder do nome de Jesus, pela convicção da nossa fé no poder de Deus e nas suas promessas. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém.